O nome Araújo deriva de uma árvore de nome Araúja, surgindo na Espanha devido ao fato de existir o castelo de Araúja, localizado próximo ao rio Minho. Com isso, o sobrenome Araújo tem origem toponímica, ou seja, que tem origem geográfica. Atualmente é um sobrenome muito comum, tanto na Espanha, onde teve a sua origem, como Portugal, ou seja, na Península Ibérica. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. E como já mencionado aí na intro, vamos falar um pouco da história do sobrenome da família Araújo, muito popular no Brasil. Foi Rodrigo Anes de Araújo, que era o senhor do castelo de Araújo ou Araúja, como eu disse, há dúvidas de como era pronunciado. Foi o primeiro a adotar o sobrenome e posteriormente seus descendentes espalharam pela Península Ibérica. Em Portugal propriamente foi o seu bisneto, Pedro Paz de Araúja, que era alferes-mor do Reino de Leão e depois do Reino de Portugal. Então, por esses motivos já mencionados, as variantes do sobrenome Araújo são raras e bastante arcaicas. Basicamente seria Araúja e Arujo. E diversos e inúmeros historiadores, Dom Rodrigo Anes de Araújo seria descendente dos membros de famílias reais dos reinos da França e de Borgonha. Essa descendência estaria ligada a um nobre cavaleiro chamado Lohanes Tirante. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é assim que se lê pelo menos. E ele também, o nome pode variar como João Tiranoite, João Tiroite, Jean Tiranoite. Então tem uma variação aí no nome desse cavaleiro. E ele participou das batalhas da reconquista da Península Ibérica, ajudando a expulsar os mouros e reconquistando os chamados reinos cristãos. A existência desse cavaleiro é comprovada através de atas de privilégios que foram registradas e concedidas pelo rei Dom Afonso VII. Nessas atas constam o nome do cavaleiro entre aqueles que receberam esses privilégios reais, obviamente pelos seus feitos nas batalhas. E para quem tiver curiosidade, o rei Afonso VII era rei dos reinos de Leão e de Galícia. A notória figura histórica foi o Marquês de Olinda, que governou o Brasil durante boa parte do império, do reinado de Dom Pedro II. Então, além dele fazer parte aí da família Araújo, ou dos descendentes de Araújo, haviam vários membros que faziam parte, que trabalhavam de alguma forma, seja no reino de Portugal, no reinado de Portugal, ou no reinado do Brasil. Então a família Araújo aí de alguma forma ligado a monarquias já no século XIX. Nós tivemos algumas dedicatórias à família Araújo, que eu vou tomar aqui a liberdade de ler para vocês, que eu confesso eu não consegui decorar, como por exemplo aqui o bispo de Malaca, Dom João Ribeiro Gaio, que dedicou aos Araújos a seguinte quintilha: através de Bitorinho tem sepulcros já gastados, Araújos afamados, na terra que rega o Minho, antigos abalizados. Eu tô pondo a letra, bom, acho que eu vou pôr aqui. É um português mais antigo, palavras difíceis, né? Mas é isso. Então aí, Dom João Ribeiro Gaio. Essa é uma quintilha, né? Ou seja, 5 versos dedicados aos Araújos. E também Manuel de Souza Silva, que escreveu o seguinte: lá de Lóbios de Galícia vieram para o lindoso os de Grêmio valoroso de Araújo por Guisa, que foi cá muito poderoso.
Eu inclusive pesquisei o significado de Bitorinho, não encontrei. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Realmente não encontrei. Agora, Minho é uma província histórica ou região natural do norte de Portugal. Em outras palavras, né, uma região, um território que se localizava na época, né, ao norte de Portugal. Falando um pouco do Castelo de Araújo, né, o Araújo, enfim, que está totalmente ligado, diretamente ligado à origem do sobrenome, ele se localizava aqui na região de Ourense, no município de Lóbios, próximo a Minho, aí da homenagem e tal, e que era uma província, um território, né? Era um antigo castelo militar medieval, que ele ficava próximo às fronteiras dos então reinos da Galícia e Portugal. Pesquisas arqueológicas modernas apontam sua existência entre os séculos XII e o século XV, onde por algum motivo ele foi destruído. E aí temos alguns senhores de Araújo, né, que estão ligados ao Castelo de Araújo, senhores do Castelo de Araújo, como Vasco Martins Araújo, que era um cavaleiro do reino da Galícia e chamado de Senhor do Castelo de Araújo e Senhor das Terras de Araújo. Também tivemos Vasco Rodrigues de Araújo, Paio Rodrigues de Araújo, além do já mencionado Pedro Manes de Araújo. Araújos é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Segundo o censo de 2015, conta com aproximadamente um pouco mais de 8.000 habitantes. A cidade tem sua economia baseada na indústria têxtil, agropecuária e indústria calçadista. E aí eu vou colocar aí fotos que eu encontrei para vocês terem uma noção aí um pouco dessa cidade de Araújos. Eu também fiz uma pesquisa com relação a Araúja, a árvore que deu origem a todo o sobrenome, né, ou que está pelo menos conectada com a origem do sobrenome, mas não é essas árvores que estão atrás de mim. Eu não encontrei muitas informações. O que eu encontrei mais próximo, que provavelmente é esta árvore, é o nome científico Araugia sericifera. Eu vou tentar escrever aqui para vocês, que é conhecida pelos nomes comuns de pepino de seda e timbo, que é uma espécie de planta perenes com o hábito de pequenas lianas, pertencentes ao gênero Araugia da família Apocynaceae. Bom, aí não teve como não ler, eu vou tentar trocar em miúdos para vocês. São nativas das regiões tropicais da América do Sul, sendo utilizada como uma espécie de planta ornamental, e acabou se tornando comum aqui eles usam o termo uma, entre aspas, espécie invasora na África do Sul. Posteriormente também foi introduzida na Europa, mas atualmente é considerado como uma erva daninha, ou como já dito, em algumas regiões, espécie invasora. Ela gosta de ambientes ensolarados, embora tolere com alguma moderação locais de maior sombreamento. Mais uma informação é que a planta também pode ser usada como alternativa de alimento para lagartas e borboletas monarcas. E aí temos a rede de drogarias Araújo, que está presente em mais de 25 cidades no estado de Minas Gerais. Você pode falar que mas uma rede de farmácias, né, teria tanta relevância para estar no vídeo, mas é uma rede famosa, eu vou explicar aqui para vocês. Inclusive ela tem o seu próprio verbete no Wikipedia e leva o nome Araújo. Então você tem aí um faturamento milionário, são 113 anos, vou até confirmar que sim, são 113 anos, mais de 7.000 funcionários, 1,9 bilhão de faturamento anual, é a quarta drogaria do Brasil em faturamento,
Então, assim, você está falando de uma rede realmente relevante, que está com maior força, né, sendo mais conhecida no estado mineiro pela localização, mas enfim, ela foi fundada em 1906 e Modesto Carvalho de Araújo, ele trabalhava, tinha 17 anos quando trabalhava na drogaria Mineiro, que era relativamente famosa na época. Começou trabalhando lá e com o tempo ele comprou a drogaria Mineiro, ampliou, né, e formou o que é hoje a Drogaria Araújo. Segundo o Sinapro Minas Gerais, a drogaria foi a primeira a implementar o plantão noturno no Brasil e também a primeira a realizar os serviços de drive-thru. Recentemente, 2017, inauguração da primeira loja no interior, na cidade de Pará de Minas. Em 2018, a primeira loja em Juiz de Fora, a loja mais distante da capital até o momento. Em 2019, maior campanha de venda de medicamento genérico entre os produtos no dia livre de impostos. Tem muitas outras coisas para falar da drogaria, mas para não estender muito, e eu também estou falando simplesmente como curiosidade, por pertencer, está ligado ao sobrenome Araújo. Não é um vídeo patrocinado, não tem remuneração nenhuma, não conheço o dono ou alguém que trabalha diretamente, né, apenas por curiosidade. Ela ganhou muitas premiações, tem várias campanhas de solidariedade, enfim. Então fica aí o registro, e principalmente o que me chamou a atenção é isso, né? Chega a ter verbete no Wikipedia, então é uma rede realmente muito forte. E outro ponto comercial que tem grande força é o Cine Araújo. O Cine Araújo ele tem em diversos estados do país, em diversas cidades, principalmente no estado de São Paulo. Você tem em algumas dessas cidades, em vários pontos, em São Paulo capital. Não tem na minha cidade, eu confesso que eu não conhecia o Cine Araújo, né? Eu conheci fazendo a pesquisa, mas ele é uma rede muito forte também de cinema. Vou deixar o link aqui do site para você dar uma olhada, uma rede muito forte também com o nome Araújo, aí, Cine Araújo. Bom, é isso, obviamente não dá para falar de todas as figuras notáveis, né, ou notórias com o sobrenome Araújo, mas eu vou mencionar algumas aqui para vocês, algumas de destaque. Embora não esteja tão associado ao sobrenome Araújo pelo apelido, um dos maiores cantores e compositores da história da música brasileira, Cazuza, também é de sobrenome Araújo. Seu nome é Agenor Araújo Neto. Ficou apelidado de Cazuza desde a infância, se eu não me engano. Posteriormente fez fama com o apelido de Cazuza, mas ele também aí é um membro da família Araújo. E os seus pais foram figuras com alguma notoriedade, não só por serem pais do Cazuza, né? João Araújo, que foi produtor musical, enfim, relativamente conhecido, além de ser o pai do Cazuza, e também a sua mãe, Lucinha Araújo, que antes mesmo do Cazuza chegou a ser cantora e que depois passou a se dedicar a projetos sociais ligados ao nome do filho, à imagem do filho, e também reunir compilados da obra do filho, publicação de livros. Então também aí a família Araújo, os três, o Cazuza e seus pais, tendo alguma notoriedade. Temos aí a modelo, a atriz, entre outras funções, Viviane Araújo. A atriz global, Thaís Araújo.
Atriz e cantora Emanuele Araújo. O cantor, infelizmente falecido em 2015, Cristiano Araújo, e atualmente faz sucesso seu irmão, Felipe Araújo. E o cantor ídolo da Jovem Guarda, Eduardo Araújo. No âmbito da igreja, podemos falar de Antônio de Araújo. Ele foi missionário jesuíta no Brasil e faleceu em 1632. Também temos Eugênio de Araújo Sales, nascido em 1920 e é o cardeal mais antigo da Igreja Católica Romana. Temos Francisco Correia de Araújo, que viveu no século XVI, foi organista, compositor, teórico renascentista, nascido na Espanha. Temos Juan de Araújo, que foi músico hispânico-peruano e viveu entre 1646 e 1712. Loipa Araújo, nascida em 1943, é a primeira bailarina cubana. Nelson de Araújo, que é apresentador do famoso programa Globo Rural e nascido na minha cidade, Ribeirão Preto. Mia Araújo é uma pintora argentina, argentino-americana, nascida em 1986. Ernesto Araújo, que é o atual ministro das Relações Exteriores, no momento que eu gravo esse vídeo, em novembro de 2020. Orestes Araújo, nascido em 1853, falecido em 1915, foi um acadêmico uruguaio. Emanuel Araújo é um professor de história brasileiro, nascido em 1942. A política timorense Aliança de Araújo, nascida no ano de 1951. Fernando de Araújo Perdomo, ele nasceu por volta de 1955, é o ministro do Desenvolvimento da Colômbia. Hernando Molina Araújo é um político colombiano que nasceu no ano de 1961. João Batista de Oliveira Araújo, conhecido como Babá, é um político brasileiro. Manuel Henrique Araújo, nasceu em 1865, faleceu em 1913, foi presidente do El Salvador. José Sarney de Araújo Costa, conhecido mais popularmente como José Sarney, que foi presidente do Brasil entre 1985 a 1989. Além de outros cargos do Executivo, foi governador ali no Maranhão, cargos do Legislativo, senador, também foi escritor, tem publicações feitas. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, nascido em 1849, falecido em 1910, foi escritor brasileiro e estadista. Temos também o político moçambicano Manuel de Araújo. O jogador de futebol Araújo, que ao contrário dos demais não tem o sobrenome, e sim o nome. O nome completo é Araújo de Oliveira Henrique, e este nascido em 1998. Atleta brasileiro Eronilde de Araújo, nascido em 1970. Conhecido como Baby, ou eu não sei, confesso que eu não sei a pronúncia certa,
Rafael Paulo de Lara Araújo, nascido em 1980, é brasileiro, atleta, né, brasileiro, jogador de basquete. Armindo Araújo, nascido em 1977, é piloto de rally português. Tem também o cantor Diode Araújo. Pedro Araújo, nascido em 1993, é lançador profissional de beisebol dominicano. Entre jogadores de futebol, temos uma lista imensa daqueles que portam o sobrenome Araújo, mas vamos falar de alguns com um pouco mais de destaque. Denilson de Oliveira Araújo, conhecido como Denilson Show, né, nascido em 1977, com passagens de destaque pela seleção brasileira, onde foi pentacampeão do mundo, e aqui no Brasil, principalmente São Paulo e Palmeiras. Temos também Zé Carlos da Costa Araújo, que era conhecido apenas como Zé Carlos, foi goleiro do Flamengo dos anos 80 e 90, né? Goleiro brasileiro, nascido em 1962 e infelizmente já falecido. Leonardo do Nascimento Araújo, que um atleta consagrado, tetracampeão do mundo, embora tenha se envolvido num lance que causou sua expulsão no jogo contra os Estados Unidos, enfim, depois se tornou dirigente, está associado muito ao PSG, né? Nascido em 1969, foi lateral e meio-campista quando atuava como jogador. Temos o Márcio Araújo, nome completo Márcio Rodrigues Araújo, nascido em 1984 e é meio-campista, jogando em vários times do futebol brasileiro. O Wellington de Araújo Santos é jogador de futebol croata, nascido no Brasil no ano de 1981. Aqui na minha cidade, Ribeirão Preto, no bairro da Vila Virgínia, temos a rua Nabuco de Araújo, né? E aí confesso que eu não consegui precisar de quais Nabucos de Araújo, um até já foi mencionado anteriormente, a rua homenageia, porque tivemos aí várias figuras, em geral parentes, né? Mas vários Nabucos de Araújo, que foram figuras notórias, políticos, diplomatas, enfim. Então, mas fica aí anotado, né, também a rua na minha cidade. E aí eu tô deixando na descrição, vou pôr uma foto aqui, eu achei pesquisando o canal no YouTube Família Araújo, que é um canal que conta aí peculiaridades, o cotidiano dessa família Araújo. Então também, se você quiser dar uma olhada nesse canal,